Então, queridos, boa tarde, boa noite, né? Tá de dia, é difícil a gente falar que é boa noite, né? A gente se condiciona a questão da noite, não exatamente pelo horário do relógio, em função da aparência do dia. E aqui mesmo, em plena primavera, a noite vem lá para as 8, 9 horas da noite, né? E a gente, então, fica nesse meio termo, né? O dia já foi, mas ainda é claro o dia, e a gente fica com dificuldade de falar boa noite. Aliás, eu estava até sem ideia exata do assunto, né, de que nós trataremos. E exatamente a partir dessa introdução, nós talvez pudéssemos tecer algumas considerações sobre o tempo. O tempo, ele é marcado por batidas. O tempo, ele é marcado pela batida do relógio. É o tic-tac que vai separando os minutos, os segundos, as horas, que vão se somando e aí viram dias, semanas, meses. Esse é o tempo que os gregos chamavam de cronos. Era poderoso, mas que, segundo uma previsão, havia um vaticínio de que um dia um filho dele o destronaria, tiraria o seu poder. Então Cronos é conhecido como Deus que devolve os filhos logo que eles nascem, para não correr o risco de um deles um dia vir a destronar. Essa é a imagem que a mitologia grega nos dá, dando a ideia de que realmente o tempo a tudo devora. O tempo realmente tudo consome. Alheiamente ao nosso querer, ele passa. A gente olha aqui, lá naquele relógio, 7h35, e aquele movimento do relógio vai passando, independente do que a gente queira, mais pressa ou não. Ele tem a sua rigidez matemática. O tempo, ele é marcado matematicamente, fisicamente, dentro de uma rigidez que nós não podemos alterá-lo. Às vezes até gostaríamos de modificá-lo. Às vezes gostaríamos de apressá-lo ou retardá-lo. Mas ele tem a sua dinâmica própria. Nós não podemos alterar. De Cronos, que os gregos, assim como chamavam o tempo, surgiu a palavra cronologia, cronômetro. Tudo que é marcado por esse Deus, por essa entidade que governa o passar dos dias, o passar das horas, a movimentação da vida mais agitada. Esse é Cronos. Que eu disse que é um tempo que é indiferente ao nosso desejo. Uma mãe, por exemplo, está numa estação, como hoje eu estava esperando a Débora no World Trade Center, em Manhattan, e olhar o relógio, já havia combinado com a Débora, a outra Débora, aqui na Penn Station de New York, às 18, e aí olhando o relógio, o ponteiro se aproximando das 6, e eu não vi a Débora, a outra, e eu comecei a torcer para que ela chegasse antes do ponteiro finalmente chegar, bater às 6 horas da tarde. Mas o ponteiro ia. E a angústia vinha junto. Porque eu não consegui que ele parasse, eu não consegui que ele cessasse. Acontece isso quando uma mãe, por exemplo, vai esperar um filho que não vê há 3 anos, 4 anos, foi estudar fora.
ela está afoita, ela está pressurosa, ela está nervosa diante da chegada do trem. O trem está marcado às 10, mas desde as 8h30 ela está na estação. Mas por mais que o pulsar do seu coração quisesse apressar o trem, ele está marcado para as 10 horas. E ela vai ter então de se acomodar, ela vai ter de se tranquilizar, ela vai ter de trabalhar a sua angústia, porque o trem vai chegar às 10 horas. Um assalariado que recebe o seu salário ao final ou ao início de cada mês. No Brasil isso é muito comum. Então, ele ganha o salário, paga as contas, fica com alguma reserva, mas não raro, lá pelo 22º, 23º, 24º dia, o salário já foi e ainda falta uma semana para o próximo. Os filhos começam a merenda está rareando, está ficando rala. A esposa, às vezes, dá aquelas indiretas, bem diretas, dizendo que a despensa está faltando isso ou aquilo. Aquele pobre homem começa a se angustiar e começa a torcer para que a noite venha mais rápida e amanhã mais rápida e a outra noite. Mas, de novo, a semana vai transcorrer matemática e fisicamente indiferente ao nervosismo, à angústia, à apreensão desse homem. E ele vai acontecer indiferente do nosso querer. Num quarto, naquele relógio que está ali, a gente pode ter sobre uma cama um sujeito idoso desencarnando, falecendo. A família está em volta, nervosa, atenta. Naqueles últimos instantes de vida, há uma tensão, há uma apreensão. E o relógio está ali batendo seu tic-tac, tic-tac, indiferente a qualquer coisa. Sobre aquela cama, poderia estar uma moça jovem dando à luz a uma criança no mesmo quarto, sobre a mesma cama, o mesmo relógio. E ele vai estar ali no seu tic-tac, independente se está trazendo a vida, se está levando a vida, se está nascendo ou morrendo. Esse é Cronos, que devora, às vezes, mais do que nós gostaríamos, os nossos dias, a nossa vida como um todo, e ele segue o seu ritmo, independente do nosso desejo, do nosso querer. Então, não sei se vocês sabem, mas os gregos eram mais inteligentes do que nós. Eles eram extraordinariamente inteligentes. E eles descobriram um outro tempo, além de Cronos, o tempo físico, o tempo objetivo, matemático, marcado pela rigidez do relógio, do tic-tac do tempo exterior. Os gregos eram engenhosos. Eles descobriram um outro tempo, a que eles deram o nome de Kairos. Kairos é um tempo diferente de Cronos, porque Kairos não tem a precisão do relógio. Ele anda ao sabor, não das batidas do relógio, mas das batidas do coração. Kairos é um tempo marcado pela nossa emoção, pelo nosso desejo. Kairos tem o poder, às vezes, de suspender Cronos. Uma moça que se casou no sábado, uma big festa, acorda às 3 horas da tarde do domingo. Acorda e já catuca o marido e ela vai, você lembra? Ela vai conseguir voltar no tempo e reviver tudo aquilo que aconteceu com ela na noite anterior, a cerimônia na igreja,
os preparativos durante o dia, na manicure, no salão. Um convidado desajeitado que pisou no vestido dela, quase lhe arranca a grinalda. Ela consegue, mesmo Cronos tendo levado o momento do casamento, ela consegue aprisionar Cronos com Kairos. Embora o relógio diga a ela que é 3 da tarde do domingo, Kairos diz a ela que ela está às 8 horas da noite do sábado. Então, Kairos é esse tempo que está ligado à nossa emoção, ao nosso entusiasmo, à nossa energia, à nossa paixão. Às vezes, enquanto Cronos passa rápido, nós temos necessidade de nos apegar a Cronos, em momentos, em coisas boas que aconteceram. E se nós deixarmos, aquilo que parece já ter passado retorna. Às vezes com a mesma intensidade, com a mesma emoção. Porque não sei se vocês já perceberam, o ser humano tem uma característica. Ele não consegue se lembrar sem sentir. Nós não conseguimos dissociar a lembrança do sentimento. Nem sempre por isso mesmo é bom lembrar. Não tem assim? Não tem aquelas coisas que chegam na nossa cabeça, a gente franze a testa, balança até a cabeça como quisesse que o pensamento caísse, porque nos faz mal, nos constrange, nos apequena, nos enfeia, nos perturba. E se aquilo se mantiver na nossa mente, vai nos consumindo. E Cronos já passou, aquilo já foi, tempo aquilo. E Kairos está ainda nos mantendo prisioneiros, ali retidos naquela situação. Então não pensemos polarizadamente que Cronos é ruim e Kairos é bom. Em verdade, os dois deuses trabalham para o nosso conforto, para as nossas expectativas espirituais. Lá no Aureliano, centro que a gente trabalha, eu conheci uma senhora e depois a vi numa outra casa. Ela chegou com o esposo, sentava-se sempre nas primeiras fileiras e ali calada, quieta, totalmente ausente do ambiente. Não importava se o expositor estivesse falando uma coisa engraçada, ela não mexia um músculo no rosto. Se ele contasse uma coisa triste também, ela não demonstrava nenhuma emoção. Ela estava ali de corpo presente. A sua alma estava ausente completamente. Nada mexia com ela. Ficou lá algum tempo conosco, desapareceu. E depois, quando eu fui fazer um trabalho numa outra casa, eis que eu a vi lá, talvez procurando um socorro. A história dela começou, ao que parecia, 2 anos antes, quando completou o dia em que o seu filho mais velho faria 18 anos. Estava completando 18 anos. Meses antes, o menino pediu ao pai uma motocicleta. E o pai disse, olha, você está perto da idade de tirar a carteira. Mas eu só te dou uma moto se você passar no vestibular para a universidade pública, para uma universidade federal. Isso no início do ano. Quando chegou o vestibular, o garoto fez uma boa prova, passou para a faculdade de odontologia, igual do pai, e naquela manhã, em que ele completava 18 anos, ele ouve aquele barulho na sala, aquele alarido, aquele falatório, ele sai do quarto com o cabelo meio ainda desgrenhado, chega na sala, todo mundo canta parabéns, 18 anos o menino estava fazendo, e o pai diz, olha, o seu presente é um pouquinho grande, não coube dentro da sala. Ele adivinhou o que era. Abriu a porta, correndo, foi para o quintal. Ele não era quintal, era uma casa que dava logo para o muro, abriu o muro e quando chegou, viu lá aquela moto novinha em folha, vermelha, segundo o detalhe do marido, uma moto belíssima. E o garoto olhou para a cara dos pais, do irmão menor, rindo, bobão, né? Como se, é minha.
E o pai então estendeu a chave, ele botou a chave na ignição, mas não ligou. Ele trepou na moto, ele subiu na moto, mas não ligou a ficou meneando, ficou balançando, meneando o corpo, como se estivesse dirigindo na curva, e a moto desligada, parada, brincando, absorvendo, sorvendo aquele momento de alegria, de grande entusiasmo. Quando um carro velho, conduzido por um sujeito alcoólatra e bêbado, bate na moto, derruba o menino, ele bate com a têmpora, com o lado da cabeça no muro de pedra, e o pai e a mãe vê logo aquele filete de sangue descer do ouvido do menino que estava morto daí a alguns segundos. Eu fico pensando que o coração, ele não tem tempo para poder ajustar essas emoções tão rapidamente. A cara está desenhada para sorrir. É um embevecimento, é uma alegria, é um entusiasmo, todos ali contentes, e aquilo acontece. Até o rosto, até a musculatura demanda tempo para poder se conformar agora em cara de tristeza. E tudo muito rápido. Isso é uma violência, uma estupidez. E essa senhora, então, conduzida nos braços de Kairós, que segundo os gregos só tinha um cabelo atrás da nuca, porque Kairós não podia ser pego por ninguém, ele só podia ser seguro por trás, ele era livre, ele anda livremente, porque ele vai ao sabor das nossas emoções, das nossas alegrias e às vezes da nossa tristeza também. Então vejam que tanto Cronos quanto Kairós, eles têm função na nossa vida, tem uma razão de ser na nossa existência. Quando nós nos apegamos a determinadas circunstâncias ruins, nós nos aprisionamos a elas e não deixamos que Cronos faça o seu trabalho de esvaziar aquele sentimento ruim, aquela sensação desagradável, aquele infortúnio, aquela dor. Quantos de nós, às vezes, nos lembramos de uma experiência difícil, ruim, traumática que tenha sido? Mas lembrar da dor, meus queridos, não é a mesma coisa de estar sentindo a dor. Nós lembramos de uma coisa que tenha nos acontecido, pode ter sido uma coisa horrível, daquelas coisas que a gente gostaria de apagar para sempre da mente. E aquilo naquela época, enquanto aconteceu, nos fez sofrer intensamente, profundamente. Mas lembrarmos dessa coisa, dessa experiência, não quer dizer que nós estejamos vivendo a experiência. Lembramos. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos reavivar, reacender, reestimular essa vivência nas asas de Kairós. As duas entidades, de novo, os dois deuses, trabalham em conjunto para tornar essa vida razoável, essa vida difícil, essa vida de testes, de testemunhos, de momentos complicados. Eles trabalham, um desgastando, passando o tempo físico, e o outro, de diante de circunstâncias difíceis, lembrar-nos das circunstâncias ruins que tivemos e delas saímos, e quase sempre maiores. Porque ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. A dor tem esse poder extraordinário. Quando Deus quer plantar um carvalho, Ele não planta a árvore no pântano ou numa baixada, num local fácil. Ele planta a árvore no declive, no alpendre. Vem o vento, a borrasca, a tempestade, joga aquela árvore, joga ainda até quase o chão, ela dobra quase e volta. E é exatamente esse movimento de ir até o chão e voltar é que fortalece as fibras dessa árvore, tornando-a o rei da floresta. Se viessem só facilidades,
ele não chegaria a essa condição. Então, acorda um domingo pela manhã, a senhora acorda, catuca também o marido, disse: meu filho, acorda, para o marido. Acorda, é o dia, é o aniversário do nosso garoto, do nosso menino, acorda. Vamos lá, tem muitas providências para tomar. Tem muita coisa, muitos telefonemas. É hoje o dia, é hoje o dia da festa. Acorda e nós temos de coisa para fazer. E aí ele acorda, meio ranzinza, reclamando. O menino tem 44 anos. Mas se ela, quando fala o meu menino, é aniversário dele, ela quase que consegue voltar a quando organizava a festa, quando ele tinha 4, quando ele tinha 10, quando ele tinha 11. O entusiasmo bobo, inocente, gentil da mãe, diante do dia do aniversário do filho, que ele tenha 40, 50, 60, ela consegue voltar naquele tempo. E ela, por volta de Cairós, ela lembra de tudo aquilo e consegue lembrar daqueles dias, do bebezinho, do bercinho, da roupinha, dos cuidadinhos, do banhozinho. Percebemos que temos essa idade. Nós estamos com essa idade, mas nas bases, no movimento de Cairós, nós nos sentimos mais jovens. Não importa que os outros avisem a gente. Tem 45. E se tiver alguma dúvida, basta olhar no espelho que a gente vê. Meus queridos, velhice não é marcado pelo tempo que passa. Quando eu brincava com uma companheira hoje, ela reclamando de algumas dores ocasionais, e chega aquela idade da vida da gente, que é sabe aquelas dores repentinas? Aquela coisa que não estava e agora está, e vai, e também a gente não entende. Chega uma idade que essas coisas vêm. Não pede licença, apareceu, apareceu, que não aconteceu nada, mas está doendo. E vai melhorar assim também, das vezes. Velhice, diz Guimarães Rosa, não é marcado pelo tempo que passa, e sim pela quantidade de saudade, porque cada saudade é um tipo de velhice, diz o poeta. Então, quando a pessoa começa, na minha para ver, no meu tempo, está ficando muito idoso. Então, velhice não é um estado físico, é uma predisposição do coração. É a pessoa indo nessas reminiscências antigas, antiquadas, velhas, aí é velhice. Eu gosto muito desse pensamento de Guimarães Rosa. Velhice, cada saudade é uma espécie de velhice. Porque na medida que você se apega a esse passado, aí sim, você demonstra a velhice. Eu disse a vocês que Cairós trabalha com Cronos para junto estarem ao nosso favor, nos soerguendo, nos habilitando, nos favorecendo para a vida. Não sei se vocês conhecem essa história, ela é relativamente famosa, envolvendo o nosso Chico. Então, se vocês conhecerem, por acaso conhecerem, façam, por favor, uma cara de que não conhece, para não ficar muito desconfortável. Né? Daí você, nossa, história nova. Enfim. Né? Acontece que quem contou ela foi o Ledes, que é promotor de justiça no interior de São Paulo. E o Ledes foi visitar o Chico e encontrou ao lado da cama do Chico uma frase escrita assim: isso também passa. Conhece isso? Não. Que bom. Não estão mentindo não, né? Não, é só para me deixar tranquilo. Não. Ninguém nunca viu essa história aqui. Então, isso também passa. Aí ele achou a frase muito enigmática, muito interessante, e disse: ô Chico, que frase é essa? Disse: eu conto ao senhor a história dessa frase. Ela está comigo já há muitos anos. Imagine o senhor, que eu estava num momento da minha vida passando uma circunstância muito complicada. Eu sofri
naquele momento, o que ninguém nesse mundo pôde enxergar. As lágrimas, ao invés de tombarem no rosto, vertiam dentro do coração. Nunca falei com ninguém, pois eu trazia o meu coração pequeno, meu coração apertado, tanto que eu perdi até sintonia com o Emmanuel. Eu fiquei sem ver o Emmanuel durante alguns dias. Ao final de um tempo, ele apareceu. E eu disse, até que enfim o senhor apareceu. Vocês sabem que é aquele guia de Chico Emmanuel, aquilo não é guia, aquilo é um obsessor. Não, me permitam, gente. Imagina uma do teu lado, mandando você sempre fazer o que você não quer. Está sempre te contrariando. Está sempre chamando a atenção sua, nunca deixando você ser você mesmo. Eu não queria uma entidade dessa, ia me atrapalhar muito. O Emmanuel apareceu, eu disse, até que enfim o senhor apareceu. Eu disse, Chico, mas eu estou aqui desde sempre, eu não me ausentei. Você que não me via. Você está atormentado dessa maneira e não conseguiu me ver. Eu disse, então o senhor sabe que eu estou atormentado. Começou um diálogo, mas sabia que não ia muito para frente, porque Emmanuel é aquilo que a gente conhece. E o Chico então virou-se para o seu guia e disse, o senhor me faria um favor? O senhor tem acesso à Mãe Santíssima, a Mãe de Cristo, que sofreu coisas horríveis. E talvez esse de mulher possa entender o momento que eu estou passando. O senhor levaria a ela uma súplica minha? Contaria a ela o meu momento, a minha tristeza, o meu sofrimento, e traria dela algum recado, algum lenitivo, alguma mensagem para mim? Emmanuel cedeu, concordou. O Chico ficou expectante. Passados alguns dias, esse surge Emmanuel de novo para ele. Então, Emmanuel, você teve com Maria? Sim, Chico, estive. Você conseguiu falar com ela? Consegui, Chico. Ela me atendeu. Contou o meu caso? Contei, Chico, em detalhe o seu caso. E ela, depois que o senhor contou, o que ela disse? Chico, ela fez silêncio tumular. Eu ia contando, ela ia fechando os olhos, meditando no seu momento, até que ao final ela virou-se para mim e disse para te dizer o seguinte: diga a ele que isso também passa. Isso também passa. O Lés achou a história tão interessante, a frase, assim, eu vou copiar essa frase. Eu vou botar um quadro bem grande lá no meu quarto e todo dia de manhã eu quero ver, isso também passa. E aí o Chico disse, doutor Lés, mas o Emmanuel me lembrou nesse dia que isso serve para as coisas boas e coisas ruins também. Só existe uma coisa que é permanente nessa vida. Só uma coisa é permanente na nossa existência: a impermanência. Se nós nos fixarmos em conceitos, se nós quisermos congelar o momento, a circunstância, nós sofreremos profundamente. Porque a vida é dinâmica. Ela quer nos levar para diversas circunstâncias, para diversos momentos, nos exercitando em diversas experiências para crescermos, para nos desenvolver, para tornarmos carvalhos da vida, árvores poderosas, árvores fortes. Então, o momento que estejamos passando, seja ele qual seja, perguntemos à vida, o que você quer de mim? Aonde você está querendo me conduzir? Qual é a mensagem que você está trazendo para mim? O que você quer? Porque aquele momento vem em função de
experiência, de uma mensagem, e ele vai passar também da mesma maneira. Eu tenho que deixar um tempinho para a gente conversar um pouco sobre perguntas e respostas, possíveis perguntas e possíveis respostas. Mas me lembro de um caso, uma historinha nessa direção, que fala de um sujeito com certa idade, que foi morar numa região fria do mundo, se isolando das pessoas. Foi lá ele com seu filho morar nesse local, e era um homem sábio. Somente um vizinho um pouco mais próximo dele. Um dia ele acorda, procura o cavalo no seu terreiro, o cavalo que ele usava para tudo, e o cavalo havia fugido. O único cavalo que ele tinha ganhou pernas, foi para o mundo e ele perdeu o cavalo. O amigo soube disso, o vizinho. O vizinho então saiu de sua casa, foi lá prestar-lhe condolências, uma certa cuidado, e disse: olha, que coisa horrível, que azar o teu, hein? Você tinha um único cavalo, esse único cavalo fugiu, que coisa horrível acontecendo com você. E o homem disse: realmente não foi agradável, mas eu não sei se isso foi um bem ou um mal. Isso pode ter sido realmente um mal, ele fugido, mas pode ter sido também um bem. Eu não sei em princípio se é um bem ou um mal. Eis que passados 2 dias, ele acorda com um barulho, uma movimentação tal. Quando ele acorda, a janela feito amizade, isso. Você tinha um cavalo, ele fugiu. Agora você tem um cavalo, muitos cavalos. Você tem um homem rico, tem muitos cavalos. Realmente você sabe o que fala, é um homem de sorte. E de novo, além de ser um homem de sorte, era um homem sábio. Ele disse: eu não sei se isso é um bem. Pode ser que eu tenha um cavalo também, mas pode ser um mal também. Eu não sei se é um bem, não sei se é um mal. Eis que no dia seguinte o filho dele vai subir num daqueles cavalos selvagens, cai no cavalo, quebra a perna. Vem o vizinho: olha, realmente, nem tudo é dinheiro, né? Você tem cavalos e cavalos aqui, agora seu filho quebra um cavalo selvagem. Que azar. Isso pode ser realmente um mal, mas pode ser um bem também. Pode ser um mal, um bem. De antemão, não sei se é um bem ou um mal. E a vida mais uma vez mostrou que aquele homem não sabia o que falar. No dia seguinte apareceu a companhia para pegar os meninos para fazer cumprir o exército, para servir o exército. Encontrou o garoto com a perna quebrada e não levou ele para o serviço militar. E volta o vizinho perguntando, dando as suas condolências, e disse: e aí, só meus queridos, eu olhando aqui assim para cada um, eu não sei se quem está aqui naquele dia que o único cavalo que tinha foi embora. E quem está aqui naquele dia que recebeu um cavalo, a cavalaria inteira. Olha, daqui eu não consigo identificar. Essas realidades estão no coração de cada um aqui. Talvez estejam naquele dia em que o filho quebrou a perna, e talvez você esteja sentindo naquele dia em que ele se livrou de servir o serviço militar. Essa história nos mostra esse vir a ser, é essa continuidade, é esse contínuo que vai visitando a nossa vida
com Kairos e Cronos, trazendo circunstâncias, fazendo com que nós aproveitemos delas da melhor maneira possível para crescer, para desenvolver. Às vezes, a circunstância da vida é muito complicada. Às vezes o momento parece que não vai acabar nunca. Às vezes uma ação, um testemunho se alonga e a gente tem a impressão de que aquilo não termina nunca mais. E às vezes, a gente lembrarmos da nossa infância, a gente voltar daquele tempo bobo, inocente, tinha uma expectativa de amanhã, de futuro, tudo novo. Não importa se tenha tido sociais, econômicas muito desfavoráveis, não importa isso. Falando de nós da vida. Aquele otimismo quase doentio, aquela certeza de que o outro dia será festivo, mais alegre ainda. Voltarmos a essa época, em alguns instantes, é terapêutico. Se abrigar naqueles instantes tão bom, era tudo tão otimista, tão favorável, a gente se abriga nessas circunstâncias. Isso nos faz bem nas casas de Kairos. Eu me lembro de um amigo que morava numa favela no Rio de Janeiro. Eu nunca mais me esqueci dessa experiência, porque eu acho que eu consegui introjetar, eu consegui captar essa experiência dele. Morava no morro, numa favela. E, segundo ele, a casa que ele morava ficava na beira de uma vila. Então, era a casa dele e tinha uma sequência, 5, 6 casas na sequência. E a casa dele, como ficava na ponta, ao que parece não tinha aquela amarração juntando o telhado, a telha aos caibros, de modo que quando dava uma ventania muito forte, e como vocês sabem, essas coisas nunca acontecem às 10 da manhã, nem às 3 da tarde. Tem de ser de madrugada para ter gosto. Né? Para ler, tem de ser na madrugada, porque senão não tem graça. Entende, Eduardo? A gente acordava. A gente acordava nervoso porque tinha uma rachadura na parede da sala. E sempre ficava pensando de que a qualquer momento aquela sala ia cair, a casa inteira, de quarto, sala e cozinha. O banheiro era comum a todas as casas da vila. Tinha um único banheiro para todas as famílias daquela localidade, daquela vila. Então o vento batia, eles levantavam, ele, o pai, a mãe, a irmã, eram 4. Levantavam assustados, pensando que era hoje, a casa estava caindo conforme eles pensavam. Não, era o vento, um temporal forte, levantando as telhas, caíam cacos, aquela bagunça, escorriam. O marido, o pai dele ia para fora para ver o que tinha acontecido, ver o estrago. E a mãe pegava ele com a irmã menor, iam para a cozinha, que era um cômodo mais baixo, e porque ela ladeava com um banheiro, o único banheiro da vila, então o vento não chegava na cozinha dele. A cozinha é o cômodo menor, mais baixo, ladeando com um banheiro, então as telhas ficavam firmes ali, não levantavam. A mãe então escolhia uma parede, daquele casebre paupérrimo, colocava ele à direita ou de um lado, a irmã do outro, os 3 assim encostados na parede. Aí ela reclinava a cabeça, eles entendiam que era para fazer o mesmo. E ela começava: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, com as mãos espalmadas no peito de cada um, como a querer dizer que sob a proteção de Deus, em prece, nada de mal lhes aconteceria. Surgia um novo dia nas asas de Cronos.
o sol nascia, o pai ia ali, consertava o telhado, já tinha telhas já sobressalentes, colocava no lugar, ele voltava a dormir, com toda a satisfação de que o outro dia seria um dia bonito, ensolarado, feliz. Então, essa época em que mãos poderosas, amigas, queridas, amáveis, nos protegiam. Quando as circunstâncias às vezes não são sorridentes, não são amáveis, não são tranquilas, faz imenso bem a gente, nos tranquiliza por dentro. Então, um indivíduo que consegue assim viajar, embora Cronos esteja estabelecendo o momento, mas que ele consegue viajar nas asas de Cairós, ele às vezes consegue passar por aquele momento difícil, lembrando os momentos difíceis que foram, dos quais ele saiu mais forte, mais poderoso, mais resistente e pronto para outras tantas batalhas. Essa é a história, meus queridos, do tempo. Cronos e Cairós. Os dois trabalham ao nosso favor, em colaborar para que essa vida seja viável, seja um projeto de êxito, de conquistas, de crescimento espiritual. Cronos desgasta as circunstâncias boas e más. Cairós pode ser um enorme recurso em nosso favor, desde que nós tenhamos maturidade, adultícia, para não nos apegarmos demasiadamente a ele e remoermos, fixarmos essas coisas tristes que aconteceram conosco. São essas as nossas reflexões da tarde, noite, já que nessa indefinição toda nós podemos, então, agradecer a Deus estarmos aqui. Acho que eu falei, mas esse poema de Margarida Lopes de Almeida, né, esse poema tão emotivo, tão profundo, em que a poetisa diz assim: Senhor, venho dar-te a sorrir toda a minha alegria, minha imensa alegria, meu riso, minha felicidade, meu amor. Senhor, todos vêm a ti para rogar, para pedir, para implorar de ti consolação, auxílio, bênçãos ou perdão. Eu não, Senhor. Eu venho para dar. Recebe em tuas mãos habituadas a colher preces e imprecações, lágrimas e desespero, um ramo perfumado de lírios e de rosas, picantes sorrisos de hosanas e de graças. Toma de mim um pouco de ventura, para dar a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz. Tenho-a tanto, meu Deus, que embora tomes, fica-me farta messe para dar e distribuir ainda. Quero gritar ao mundo que adora a vida, que é boa, que é bela, que é forte e apetecida. E mesmo que a minha sorte se transforme de súbito, e o que é bom e belo, a morte me arrebate com as mãos, com crueldade, eu bendirei a vida. Eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive e que é tão grande que há de iluminar eternamente, mesmo a treva mais densa e mais profunda. Senhor, uma luz fulgurante os meus olhos inunda. Toma um pouco dessa luz e derrama sobre aquele que é cego de ventura, ou mal, ou pervertido. E deixe-me dizer-te com amor: obrigado, Senhor, por estar vivo. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Muito obrigado.
queridas e queridos pais em Cristo.